Bom dia. Ó, bom dia. Boa noite. Boa noite, S. Gabriela Alves Pereira. Deus abençoe. Estamos ao vivo no Instagram e agora também estamos ao vivo no TikTok. Vamos trazer a chave do Evangelho, né? Hoje é 2 de janeiro de 2026, né? Hoje é sábado, agora é 8h47 da noite. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok também. O TikTok está demorando porque a internet está um pouco assim instável, né? A minha internet está instável. Então vamos aguardar um pouco. Então vamos esperar um pouco as pessoas chegar, né? Wagner Costa 990. Uma boa noite. Deus abençoe vocês aí. Então vou esperar um pouquinho porque aqui no TikTok não chegou ninguém. Eu acho que é essa internet. Eu fiz a oração hoje, né, gente? Hoje de madrugada eu fiz a oração, só que hoje eu fiz, foi 3h40 da manhã eu fiz a oração, vocês acreditam? Eu tô trabalhando agora em outro horário. Eu estou trabalhando geralmente agora na parte da manhã, que eu estou com proposta agora de trabalhar para mim juntar um dinheirinho para me comprar um carrinho. Ué, até agora não chegou ninguém aqui no TikTok. Eu não sei se essa internet tem alguma coisa errada, tá? E eu não posso começar a live se não chegar, não. TikTok sempre é os primeiros a chegar, é os TikTok, não sei o que vai acontecer. Vamos esperar um pouquinho aí eu começo a live, tá, gente? Então a gente vai fazer a chave do Evangelho, parte 72 e a 73, tá? Eu só tô esperando o pessoal chegar aqui no TikTok, mas até agora ninguém chegou, aí tá estranho demais, hein? E são a primeira chegada que vocês aí do Instagram, hein? Tô entendendo, não? Não sei se é a minha internet que tava com problema. Não chegou ninguém até agora, você acredita? Deve ter alguma coisa errada, não é possível. Ô Preto, será que a minha internet tá com problema? Hoje, mas o Instagram tá normal, ué. Ela aqui também tá, ué. Não entendi, não. Apesar que a minha internet tava ligada e eu coloquei agora no Wi-Fi, né, gente? Mas engraçado. Fala, você vê. 7h50. Não chegou ninguém no TikTok. É os que mais chegam. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não vê ninguém até agora. Tá muito estranho. Ah, eu acho que eu vou começar aqui. Eu não vou esperar, não. Não veio ninguém até agora, vocês acreditam? Não é assim, não. Nunca aconteceu isso. Ó, gente, eu não vou esperar, não. Eu vou começar aqui. Nunca aconteceu isso no TikTok, não. TikTok aqui é o que mais tem gente chega. Entendi dessa vez, não, tá? Não sei falar pra vocês. Então vamos lá. E aqui também até agora não publicou também. Deixa eu desligar o TikTok aqui também. Então vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu colocar esse aqui maior, né? Eu achei muito estranho, viu? Deixa eu virar a câmera aqui, gente. Eu vou virar a câmera, tá? Muito estranho. Acesso indisponível ao recurso.
Sua live foi encerrada. Tá algum problema no TikTok hoje, gente? Já aconteceu de eu tentar fazer live no TikTok e não dá certo. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou tentar de novo, vamos ver. Já aconteceu isso mesmo. Agora que eu tô lembrando. Já teve vezes quando eu quis fazer live no TikTok, eu não conseguia e eu larguei pra lá, só fiz no Instagram. Tô achando que hoje tá acontecendo do mesmo jeito. Tem condição de um negócio desse, não. Eu gosto de fazer junto, né? Respondendo aqui esse comentário aqui, ele fala assim: eu quero ir com a minha família de 5 pessoas, como faço para agendar? Aqui não precisa agendar. Deixa eu ver aqui. Vou tentar a última vez, tá, gente? Vocês me desculpem aí. Eu não sei o que aconteceu no TikTok. Eu já vou direto lá para tentar fazer a live, quer ver? Vou tentar de novo, vamos ver se agora vai dar certo. Toninho Motoboy Express. Compartilhar link. Compartilhar com o quê? Eu não quero compartilhar link, não. Não, filho, eu não quero compartilhar link, não. Eu quero fazer a live, pessoal. Pera aí, gente, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Vamos ver se eu consigo agora. Eu nem vou escrever nada. Não vou escrever nada não para não perder tempo. Vamos ver se eles entram agora. Agora eu acho que vai entrar. Uma boa noite, pessoal do TikTok. Já estou ao vivo aqui no Instagram. Estou só esperando vocês chegar para nós dar início à live. Já tem mais ou menos 5 minutos ou 6 que eu estou aqui esperando. Só que o TikTok aí não deu. Aí vamos ver se agora nós conseguimos fazer a live. Ah, agora deu. O total do MK entrou. Boa noite. Agora sim. Eu estou aqui ao vivo no Instagram. E agora vocês chegaram aí. Deus abençoe cada um de vocês aí. Total, MK entrou. Tava com uma dificuldadezinha pra mim entrar online aí no TikTok, né? Eu não sei porque. Uma boa noite. Deus abençoe aí. LC entrou também. Então a gente vai fazer a chave do Evangelho, parte 72 e 73. O pessoal aqui do Instagram tá aqui e eu fazendo hora com eles ali para ver se vocês chegam também, né? Eu gosto de fazer a live junto com os dois e hoje deu um probleminha aí no TikTok, tá? E Ludmilla participa. Total, MK, curtindo a live, Deus abençoe. Eu acho que eu já vou colocar já de uma vez, sabe? Porque demorou a entrar demais aí no TikTok, senão é capaz que depois eu não consigo nem publicar. Então eu já vou colocar logo, e quem for entrando aí, né? Maninha participa, boa noite. Elaine Morales entrou. Então eu vou virar a câmera aí, gente, nós já vai começar a live então, tá? O meu pastor Vanderlei Vilaça, deixa eu virar aqui. Ele vai fazer aniversário dia 8 de janeiro agora, e a gente fizer uma comemoração do aniversário dele lá no sítio, tá? Uma boa noite para todo mundo aí. Deus Fabrício, abençoe, em nome Antônio, de Jesus Cristo.
Maurício Gomes. Como é que você tem passado essa semana? Foi uma semana de oração na sua casa? Semana passada nós falamos da urgência, da emergência, da necessidade de orar, Santos. de passar noites chorando na presença de Deus, porque são dias terríveis. Eu queria, esse nosso vídeo de hoje, mostrar por que dessa dificuldade deste dia. Para isso nós vamos basear aqui a nossa fala em duas escrituras. A primeira delas está em Apocalipse, capítulo 4, verso 7. Apocalipse 4, Deus dá a João a visão das coisas que haveriam de ser depois que ele havia mostrado Apocalipse 1, 2 e 3, tudo coisas terrenas, eras da igreja, as 7 igrejas, mas depois disso ele leva João a uma dimensão mais alta. E nessa dimensão, João vê a partir da saída da igreja, para onde ela vai, o que está acontecendo no âmbito espiritual, enquanto coisas estão acontecendo aqui. E o Senhor Jesus Cristo permite João ver até a entrada da eternidade. Os acontecimentos terrenos, a destruição dos sistemas mundiais, o arrebatamento da igreja, o milênio, que são 1000 anos com Jesus Cristo, um governo de Jesus Cristo e a sua noiva sobre a terra, e depois a eternidade. Mas antes disso, nós observamos a maneira de Deus agir, a unção de Deus. Essa unção de Deus, ela foi mostrada através de querubins, chamados na Bíblia Sagrada de seres viventes, os animais viventes. E aqui João vê, então, 4 animais, e o quarto animal diz aqui: o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal era semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Uma águia voando. Uma águia é a ave com uma constituição mais estruturada do reino animal. Ela é o pássaro que pode subir às maiores alturas. Mas o que adianta subir muito alto se lá de cima não puder ver para se nortear? Para onde vai? Essa águia, ela tem uma visão sobrenatural, muito melhor do que todas as visões dos animais aqui na terra. Lá de cima ela pode ver aqui embaixo uma pequena presa, pode descer, e depois ela pode subir, e ela pode subir às alturas, ela pode enfrentar uma tempestade. Ela tem estrutura para passar pelas dificuldades que os ares oferecem. Esse mesmo animal, nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 6, no verso 7 também, na abertura do quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, de uma águia. Por que uma águia? O Senhor Jesus Cristo, Deus, em toda a extensão bíblica, ele compara os seus profetas a uma águia. E ele compara a si mesmo também como uma grande águia. Então, nós entendemos que esse quarto animal é a voz de um profeta sobre a terra. E o profeta, ele tem a capacidade, como a águia tem, de enxergar muito mais adiante. Os profetas viram 700 anos além do seu tempo. João vê 2000 anos além do seu tempo. João, mais do que 2000 anos, porque nós temos que colocar também o milênio de Cristo. Então, esse evangelho, essa abertura dos selos de Apocalipse, ela só podia ser dada
há um profeta, de acordo com Amós, capítulo 3, verso 7, o Senhor Jeová não faz nada sem antes revelar esse segredo aos seus servos, o profeta. Agora, o fechamento da história bíblica se fecharia com a ausência de um profeta? Não. Esse profeta viria como uma águia. Mas, quando esse quarto animal fala, diz assim: e ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. É esse dia. Nós estamos vivendo esse dia. Fome, guerra, espada, pestes, com todas as sortes de morte. Esse cavaleiro do cavalo amarelo, que é amarelo junto com o seu cavalo, por causa da mistura da cor dos outros 3 cavalos, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, branco, preto e vermelho, misturado, geraram um pardo, um amarelo sem cor. E nos outros cavalos, nas outras montaduras, ele não tinha um nome, mas agora ele recebe um nome de morte. Mas morte de todas as formas. E morte religiosa. E só podia detectar as ações desse cavaleiro uma águia voando por cima, mostrando todos os lugares que ele estava matando, e matando com religião, e matando com adulteração, interpretação humana da palavra de Deus. Isso tem levado as igrejas a morrerem. Isso tem levado as famílias a morrerem. Isso tem levado o evangelho a morrer. Mas Deus dá a essa águia uma voz, que eu creio que nós poderíamos tomar aqui. Apocalipse, capítulo 18, verso 4, dá a essa águia, que é chamado um anjo, que é um profeta, que é um mensageiro, um grito. Posso ler aqui. E ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Ouvir essa voz desse ser vivente, desse querubim. Você sabe que Apocalipse é um livro de símbolo. Portanto, esse ser vivente, esse querubim, esse mensageiro, esse anjo, todas essas designações estão simbolizando um mensageiro, um homem na terra, um profeta, uma mensagem que sai para reunir um povo, uma mensagem que sai para tirar o povo do meio dessa mortandade. Essa mortandade, ela é gerida também por um homem, que é a encarnação de Satanás num líder religioso, que já está armando as suas táticas, trouxeram as suas pestes, trouxeram as suas caristias, trazem um caos para apresentar uma solução e as pessoas cairão, vamos dizer, pularão de ponta nessa mortandade. Pularão? Não, pularam. Entraram através de religião, entraram através de união de igrejas, entraram através de poderes políticos, entraram através de interpretações religiosas da Bíblia Sagrada falsas, e estão morrendo e não sabem disso. Mas, irmão amado, igreja bendita, amigo, amiga, Deus tem enviado essa grande águia com uma voz chamando, gritando aos ouvidos dos eleitos de Deus para que saiam dessa denominação, para que saiam desse ajuntamento, para que larguem o mundo de lado
e se envolvam com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Deus está se desvelando. O que é desvelar? É tirar o véu de cima de algo e demonstrar uma obra, uma escultura por detrás daquele véu. Se você tomar Hebreus capítulo 10, verso 20, eu posso encontrá-lo aqui, nós vamos entender que Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, ele era um véu. Olha aqui. Hebreus 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus Cristo foi um véu que cobriu a Deus. Quando Jesus se manifestou, ele é Jesus Cristo, é o mistério de Deus revelado. Jesus era Deus revelado. Tudo que era Deus foi derramado em Jesus Cristo. Nele, Colossenses capítulo 2, verso 9, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, tudo que era Jesus, ele derramou na sua igreja. E a sua igreja, ela é composta, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 11, de apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. E de acordo com Malaquias, capítulo 4, um profeta viria reger esse ministério quíntuplo de Efésios como sendo outra vez a plenitude de Deus. Portanto, era necessário olhar para Jesus como um véu escondendo Deus. Nos nossos dias, há um ministério como um véu escondendo a Deus. E o poderoso Deus está se desvelando diante de nós, abrindo a sua palavra, tirando o véu de cima de si, escondido atrás de peles humanas outra vez. Ele veio nesses dias para trazer uma mensagem, a única, de salvação. Essa águia traz essa mensagem de salvação, de arrebatamento. Essa águia chama para sair. Essa mensagem de uma águia chama para voar às alturas. Arrebatamento foi deixado de lado pelas igrejas. Claro, porque elas têm apenas unções terrenas. Apocalipse capítulo 2 e 3 escreve as eras da igreja. Escreve a um tempo terreno apenas. Apocalipse 4 é um convite para subir mais alto. Essa águia é uma unção que faz a igreja levantar da terra. Primeiro, ela se levanta, como João ali em Apocalipse, na ilha de Patmos, ele é arrebatado no dia do Senhor. Depois de ser arrebatado no dia do Senhor, ele é elevado a um nível mais alto para entender as coisas que hão de ser. A igreja está prefigurada em João. Ela também é arrebatada. Então, o povo de Deus já está arrebatado, de uma certa forma, em um sentido espiritual. O que é isso? É se desligando dos reinos naturais aqui. Se desligando da dependência da economia mundial, se desligando da dependência da saúde, se desligando das pestes, se desligando de todas as ameaças terrenas aqui e conectando-se ao céu. Porque João estava arrebatado no dia do Senhor, mas seu corpo estava na ilha de Patmos. Mas há um momento que tanto o Espírito como o corpo da igreja será tirado daqui. Se você ainda não tem a segurança e a garantia desse arrebatamento, eu te convido, como te convidei na semana passada, ore, busque, corra, sai dela, povo meu. Convido a entrar nessa voz, nessa unção que essa águia traz. Assim como o cavaleiro amarelo juntou as cores dos outros cavalos,
A unção dessa águia tem todas as outras 3 unções: o leão, o boi e o homem junto, formando esse poder que tirará a igreja daqui. Que Deus te abençoe. Medite, busque, não fique para trás. Quer levar alguém com você? Compartilhe esse vídeo e nos ajude no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Olá, Deus abençoe. Eu desejo que você esteja bem, que bem esteja a sua família, muito mais do que isso, a sua alma esteja bem. Nós falamos na semana passada a respeito do quarto animal vivente. Aquela figura se cumpre na vida de um mensageiro. Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz desse mensageiro, cumpre-se então o segredo de Deus, como anunciou seus servos, os profetas. Deus tinha um mistério que se manifestaria. Esse mistério nós podemos encontrá-lo em Apocalipse capítulo 8, aonde abre-se o 7º selo, e na abertura desse 7º selo não se tem registro de nada, apenas um silêncio. Esse silêncio é um mistério que se cumpre durante um ministério de um anjo terreno que dá a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, o seu corpo, vamos dizer, sua pessoa, para que Jesus cumpra aqui seu ministério. Se não ficou bem entendido, eu vou explicar de forma mais clara. O Senhor Jesus Cristo fez algumas promessas da sua vinda. Ele fala em Lucas capítulo 17, verso 30, a partir do verso 26, mas ele repete 2 vezes: quando assim será na vinda do Filho do Homem. Assim será nos dias do Filho do Homem. Então, essa vinda do Filho do Homem é compreendido por todos a vinda de Jesus, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas o retorno do Senhor Jesus Cristo, ele tem 2 aspectos. Um aspecto para o mundo e um momento para a sua noiva. Esse momento noiva é um mistério. Por quê? Ele vem apenas para os seus. O profeta William Branham, ele faz um paralelo, uma comparação com a história de Romeu e Julieta. Romeu, em uma noite, ele vai até a janela de Julieta e com um código ali, uma maneira peculiar para chamá-la, ele a chama e os dois se vão. O rapto, aconteceu o rapto de Julieta. Agora, o grande problema está aí. Romeu tinha combinado pessoalmente com Julieta a maneira, o código, o dia, como aconteceria aquilo. Então, esse mistério bíblico, ele não é compreendido porque todos olham para a segunda vinda de Jesus Cristo, apenas o Senhor nos ares, anjos tocando trombeta, Jesus aparecendo nos ares, todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Ele vai tirar um povo ali. Não. Essa vinda de Jesus Cristo, ela começa com o ministério, Filho do homem, que sempre foi nas Escrituras Deus nos seus profetas, em Jesus Cristo,
Deus habitando num corpo humano, nascido de mulher, profético, ele sempre disse o Filho do Homem, e ele promete um retorno desse Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Um ministério. Mas que ministério é esse? O ministério de Jesus Cristo. Então, quando esse sétimo anjo se manifesta sobre a terra, esse sétimo anjo dá voz ao Filho do Homem. Esse sétimo anjo dá corpo físico ao Filho do Homem, que é João, capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O Verbo habitou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Verbo, palavra, plenitude da palavra de Deus, retornaria como Filho do Homem e precisaria, então, de um corpo, de uma voz. Então, você vai observar nas Escrituras, eu separei aqui, Apocalipse capítulo 2, só para nós termos uma base aqui, nós vamos ver 7 vezes o mesmo verso. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No verso 28, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, verso 6. Quem tem ouvidos? A mesma coisa. 7 vezes repetindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos é quem tem essa capacidade para ouvir Deus falando à igreja. Porque nós sabemos que o que transforma as nossas vidas é a palavra de Deus. O que cria vida em nós é a voz de Deus. Lá atrás, criou Deus os céus e a terra. A terra sem forma e vazia, a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia uma imensa escuridão, mas quando Deus falou, haja luz, houve luz. Quando Deus estabeleceu ordens ali, foi através da voz. Então, o que cria é a voz de Deus, a voz de Deus que transforma, a voz de Deus que cria vida, a voz de Deus que ordena todas as coisas. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. Por quê? Porque esse sétimo anjo, então, deu voz. Agora eu estou falando de voz fonética, de timbre. Esse sétimo anjo deu a voz, deu o seu timbre, deu a sua fonética ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Mas aí muitas pessoas se enganam, pensando que para ouvir a voz de Deus nos nossos dias agora, seja necessário gravar ou tocar aquilo que foi gravado. Os cultos do profeta Irmão Brana foram gravados. E suas gravações tornaram-se em literaturas. E as suas literaturas contêm a voz de Deus. Assim como a Bíblia Sagrada aqui é a voz de Deus. Romanos, capítulo 11, por exemplo, verso 4, diz assim: mas que diz a resposta divina? Resposta divina? O que é a resposta divina? É alguma coisa que Deus falou. Deus falou e como falou. Hebreus, capítulo 1, creio que verso 1 também, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então o profeta estava falando, mas era Deus falando. Quem era a voz de Deus naqueles dias? O profeta. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, Paulo está se referindo ao Senhor Jesus Cristo.
Mas aqui já em Hebreus, Jesus, nascido de Maria, já havia silenciado. Quem era então a voz de Deus nesses dias? Era Paulo. Paulo era a voz de Deus para esse tempo, para essas pessoas. E nós, ao abrirmos as Escrituras, eu posso dizer assim, por exemplo, irmãos, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Não é nenhuma escritura que eu anotei. Então eu digo assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento, de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Eu digo assim, Paulo está falando. Não, Paulo não está falando. Paulo está escrevendo. Ora, falar e escrever tem o mesmo sentido. Trazer uma mensagem. Quando eu leio a sua escrita, eu compreendo sua voz. Eu não ouço seu timbre, eu não ouço a sua fonética. Assim como, quando eu leio São João, São João capítulo 8, verso 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Está escrito. Mas eu vejo, eu ouço a voz de Jesus Cristo. Não é? Mas não existe uma Bíblia gravada, uma gravação original da voz do Senhor Jesus. Mas aqui tem sua palavra. Portanto, todas as vezes que qualquer pessoa tomou essa escritura, aqui, eu estou falando dessa escritura. É Jesus falando. Mas eu tenho aqui comigo, o Paulo Henrique, que está gravando para nós. Se eu pedir, Paulo, leia essa escritura. A voz do Paulo será a voz de Deus. A minha voz está sendo a voz de Deus. Por quê? Eu queria tomar para você compreender aqui a mensagem O Desvelar de Deus, pregada em 14 de julho de 1964. O profeta irmão Branham, ele nos mostra algo aqui que eu quero compartilhar com você. Ele disse assim: Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha, e sobre a rocha Moisés se pôs e viu Deus passar, e suas costas pareciam como as costas de um homem. Deus estava em um redemoinho quando falou com Moisés, e quando Moisés se colocou ali na fenda da rocha, Deus passou e ele olhou. Ali eram as costas de um homem. Note, Jeová no Velho Testamento é Jesus no Novo Testamento. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Quando Moisés conversa com Deus, numa sarça ardente, não é isso? Quando Moisés quer ver Deus, as costas de um homem. Quando Deus fala com Jó, fala num redemoinho. Jesus, quando ele vem, ele é Jeová em um homem. Mudou sua forma. Agora, alguém outro dia disse assim, um ministro, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar sua opinião embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser. Olha que coisa. Ah, Deus é 3 pessoas. Não. Deus tem uma pessoa só. Mas olha essa expressão. Jeová e Jesus são o mesmo ser. Deus é Espírito. E Jesus é o corpo em que o Espírito de Deus habita. Uma pessoa. Está vendo? Eu disse, como em minha casa, minha esposa, eu sou seu marido. Eu tenho uma filha que se chama Rebeca, eu sou seu pai. Eu tenho um neto, que seu nome é Paulo, e eu sou seu avô.
seu marido, pai, eu sou marido, pai e avô. Eles têm direito sobre mim, ela, minha esposa, como marido. Minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Minha filha. Contudo, todas estas pessoas, pai, marido e avô, são a mesma pessoa. Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente os direitos das dispensações. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de Deus. Agora, a palavra grega aqui, para essa forma, eu estive dando uma olhada nela, e a palavra aqui é enmorfe. O que é enmorfe? Mudando a sua forma. E aí eu queria trazer isso aqui para você, irmão, porque surgem doutrinas, mas doutrinas têm que ter base e respaldo. Foi Deus em Gênesis. Qual era a forma de Deus? Haja, apenas um verbo. Né? Foi Deus falando ali com todos os homens até que chegou em Noé. Era uma voz, Deus falando. Deus falou com Noé, Deus falou com esse, Deus falou com aquele. Depois nós vamos ver Deus em Moisés, Deus na casa de Abraão. Deus na casa de Abraão, ele vai como Melquisedeque, depois ele volta sem um nome específico e Abraão chama de Elohim, em Gênesis capítulo 18. Né? Depois nós vamos ver Deus falando com Moisés numa sarça ardente, Deus falando com Jó no redemoinho, Deus voltando a se manifestar a Moisés pelas costas de um homem, Deus voltando a falar com os profetas apenas por sua palavra. E Deus, feito carne, Jesus Cristo. Deus, outra vez, manifestado nos discípulos, nos apóstolos. Deus, depois, nos mensageiros das cartas às 7 igrejas da Ásia, cada um daqueles anjos é um mensageiro. E cada mensageiro é a voz de Deus para o seu dia. Nos últimos dias, cumpre-se o mistério de Deus. Nos últimos dias, cumpre-se a escritura do seu retorno num homem como Julieta e Romeu, mas um Romeu indo de uma forma secreta, misteriosa, oculta, combinar, programar com Julieta o seu retorno, ou o seu rapto. Aqui nós colocamos o arrebatamento da igreja. Aí, esse profeta sai de cena. Então, jamais ouviríamos a voz de Deus outra vez? Não. Mensagem à era de Pérgamo, o profeta William Branham disse mais uma vez assim, quer dizer, as pessoas que estão na noiva, fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras. Quando alguém tem o assim diz o Senhor, o que é isso? A voz de Deus. Não é? Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para fazer nesse tempo específico. Então, cada participante, cada integrante desse corpo noiva, corpo místico de Jesus Cristo, ao falar a palavra, torna-se voz de Deus. Por que as pessoas vão te enganar ou vão enganar alguém que, para ouvir a voz
de Deus nesses dias tem que ligar uma fita, tem que ligar uma gravação. Eu ouço todos os dias, eu ouço mensagens pregadas pelo profeta Irmão Branco. Mas quando eu abro as suas mensagens, eu continuo ouvindo sua voz. Sua voz é uma mensagem. E qualquer pessoa que tenha a sua mensagem na boca está dando voz a Deus nesses dias. Se assim fosse, quando nós precisássemos fazer uma oração por um enfermo, por um endemoniado, nós deveríamos pegar uma fita, ligar e procurar um lugar onde o profeta estivesse expulsando o demônio. Não. Aquele demônio tem que se sujeitar à voz de Deus que sai de uma pessoa viva, ordenando em nome de Jesus Cristo que assim seja feito. E se assim se faz, aquilo foi Deus ordenando aquele espírito. Quando a pessoa alcança a cura, aquilo foi Deus curando. Quando Deus faz um milagre, aquilo foi Deus fazendo um milagre através do seu povo e por seu povo. Portanto, não seja iludido, não seja envolvido com qualquer ideia. Ideias podem surgir, mas se elas não forem amparadas, baseadas pelas Escrituras e pelas mensagens do profeta, elas devem não ser acatadas. A voz de Deus deve ser acatada nesses dias, mas a voz de Deus vem de muitas formas, através do seu servo. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça a voz de Deus. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa voz de Deus. Compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo contém a voz de Deus. Deus abençoe. Então, pessoal, eu vou encerrar aí. Uma boa noite para cada um de vocês. Espero que esteja ajudando cada um de vocês a compreender, né, a forma de Deus trabalhar em várias formas, né? Deus muda de forma, né? Ele é o mesmo, porém em formas diferentes. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele é Jeová, né? Ele é Jesus. Então é em várias formas, mas é o mesmo Senhor. E Ele também na terra, Ele usa homens para ter a voz, para falar as palavras de Deus. Então a voz de um homem falando a palavra de Deus. Aquele homem está transmitindo a voz de Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live. Trabalhei de manhã, trabalhei agora, estou um pouco cansado. Então espero que esteja ajudando vocês aí com essa chave do Evangelho. Eu fiz a parte 72 e a 73. Estou vindo em sequência para ver se, quando você assiste, meu pastor, vem trazendo explicação através de cada mensagem que ele vem falando, ele vem trazendo a resposta de cada mensagem que ele faz. Então espero que vocês estejam entendendo e que Deus abençoe vocês aí. Uma boa noite para cada um de vocês. E eu vou encerrar a live, porque eu estou um pouco bem cansado, viu? Então uma boa noite, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.